Olá pessoal, a gente está começando uma live aqui e uma live surpresa. Foi uma live que não foi marcada nem avisada, mas nós resolvemos fazer essa live para falar aqui do tema dos fertilizantes, da nossa dependência brasileira de fertilizantes estrangeiros. Então quero cumprimentar todos que estão entrando agora na live aí, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por acompanharem. E é um assunto de interesse nacional, porque essa dependência do Brasil de fertilizantes estrangeiros, ela afeta diretamente o preço do alimento, o preço da comida para o nosso povo brasileiro e afeta grandemente também o agronegócio. Então ela vai ser uma live bem rápida para que vocês possam compartilhar algumas informações aqui que eu vou trazer para vocês. Recentemente, o Ministério Público Federal ele deu um parecer desfavorável ao PL 191 de 2020, que ele tratava da possibilidade de exploração de recursos minerais e lavra em terras indígenas. Os indígenas eles ocupam aí uma boa parte do território brasileiro, né? E dentro dessas áreas indígenas, principalmente na Amazônia e no Sergipe, estão as maiores reservas de potássio. Só para trazer uma informação aqui para vocês, nós dependemos de 96% de potássio do exterior. E o potássio ele é largamente utilizado na agricultura brasileira. Como essas reservas estão dentro das áreas indígenas, obviamente isso foi proposital no passado, para que nós não pudéssemos ser autossuficientes aí na extração dos nossos próprios recursos minerais. Então vocês vejam que a intenção às vezes não é proteger o índio, é impedir o crescimento e desenvolvimento do Brasil. É claro que nós respeitamos as comunidades indígenas, mas nós também queremos que as comunidades indígenas elas não sejam dependentes de Bolsa Família. A partir do momento que se autoriza a exploração de fertilizantes em terras indígenas, esses índios serão indenizados por isso. E claro que não vai ser todo o território indígena. Nós temos 13% de reservas indígenas no país. E as jazidas, as minas, elas vão ocupar aí talvez 0,5% ou nem isso de espaço dessas reservas. Mas os índios ganhariam muito com isso porque eles iam receber royalties. E assim não precisariam mais de Bolsa Família, de cesta básica e coisa assim. Eles seriam aí autossuficientes, né? Teriam renda até para poderem plantar as suas terras, porque quando eles têm renda eles são capazes também de desenvolver a agricultura, de se estruturar. Então eu quero trazer para vocês a importância desse tema pelo seguinte, porque nós estamos em um momento de guerra, né? E devido à guerra pode haver restrição de importações de fertilizantes. Sabemos aí que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e o Brasil é altamente dependente do fertilizante russo. Eu tenho alguns dados aqui, ó. 20% de todos os nossos nitrogenados são importados da Rússia, 28% dos produtos potássicos e 15% dos fosfatados. E o Brasil, como eu já disse, depende de mais de 85% de fertilizantes estrangeiros. Somente o potássio, 96%. Então a gente importa 96% de todo o potássio que a gente consome. Aí eu vou falar aqui para quem não conhece de agricultura um pouquinho também. O potássio, ele é muito importante para ele dar enchimento de grão. Para o milho, para a soja, dentro da pluma do algodão também tem um grão, tem um caroço, o feijão. Então o potássio é para dar peso no grão, para dar um grão pesado. E também nas frutas, o potássio é que transloca o açúcar, libera o açúcar para a fruta ficar doce. Você já pegou uma fruta, uma laranja, e ela não tinha doce, não tinha açúcar, ela não tem doce, né? Às vezes qualquer fruta, pode ser uma goiaba, pode ser uma laranja, uma uva. Quando ela não tem doce, é porque está faltando potássio, tá? Então o potássio é que adoça as frutas, o potássio, para quem é leigo no assunto, é que dá peso nos grãos e nos cereais. Sem o potássio é impossível produzir no Brasil e nós somos altamente dependentes deste fertilizante. Mas nós temos grandes reservas brasileiras que podem ser exploradas e é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Então, o meu respeito ao Ministério Público Federal, mas fica aqui a minha crítica
porque nós temos sim que explorar aquilo que é nosso, para o bem da nossa população, da nossa comunidade. E o Brasil pode ser autossuficiente em potássio até 2100 na sua agricultura. Nós temos 13 bilhões de toneladas de potássio de reservas. Nós utilizamos, entre todos os fertilizantes, aproximadamente 41 milhões de toneladas por ano. Mas nós temos 13 bilhões de toneladas aí de potássio que pode garantir a sustentabilidade da nossa agricultura de 2100 para frente ainda. Então é um tema que tem que ser trazido porque haja vista que a situação da guerra possa piorar. Se a guerra piorar, nós podemos ter restrições nessa importação de potássio. Com isso o agro é grandemente afetado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes da pandemia, uma tonelada de cloreto de potássio custava em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por tonelada. Depois da pandemia, ela chegou a custar R$ 5.000 por tonelada. Se a Rússia chegar a indicar que não vai mais exportar potássio para o mundo e para o Brasil, rapidamente vocês sabem que a falta é que faz o preço. Rapidamente esse preço pode chegar a 8, 10 mil reais por tonelada, tornando inviável a agricultura no Brasil. Ou onerando os preços. Imagine o milho, que já está caro, custa R$ 80 uma saca de milho. Para quem cria galinha no fundo de quintal, tem muita gente no Brasil e no estado de Goiás também, que tem a sua galinha no quintal, para produzir o ovo, a carne. Então assim, já está difícil o milho. Quem não conhece, né? Quem não tem uma ligação com a roça, com o agro, imagina, essas pessoas não vão mais conseguir criar, essas galinhas não vão conseguir criar, ter aí os seus ovos, os seus animais, o leite, porque o milho pode saltar de R$ 80 para 120, para 150, fica inviável. Ou o produtor não planta, porque ele não consegue comprar o fertilizante, ou planta com pouco fertilizante e aí a produção cai. Caindo a produção, os preços aumentam e vai ter inflação, né? Então é um problema muito grave que tem que ser pensado. A gente só pensa nas coisas quando a água bate no pescoço, né? Tá aí a guerra. Por sorte, o presidente Bolsonaro foi lá, fez uma visita cordial ao presidente Vladimir Putin. Com isso, a Rússia não restringiu a importação a exportação, né, deles para nós de fertilizantes. Ela vai deixar de exportar para países amigos. Então o Bolsonaro foi muito sábio nessa questão. Ele salvou, digamos assim, o agronegócio brasileiro no momento. Mas pode acontecer outras situações, pode ter a explosão de algum porto por lá, coisas que impeçam aí o escoamento, que impeçam a atracagem de navios e com isso impossibilita a exportação do país russo para nós. Então nós temos que pensar em ser autossuficientes nos fertilizantes. Quero aproveitar para saudar todos que estão entrando mais uma vez e dizer aqui que vocês deixem as suas perguntas nesse vídeo, as suas dúvidas, os seus comentários, porque eles são muito importantes. Essa discussão ela está em pauta no país e eu quero trazer ela também para o estado de Goiás. Então muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí. Olha aqui, o Clube Cars Electric falou o seguinte: Brasil tem que ajudar a Rússia porque a Rússia ajudou nós na agricultura. Inclusive, a gente sabe que é uma situação complicada aí, essa questão da guerra. Nós somos contra guerras, né? Nós somos a favor da paz, a favor do trabalho, da produção. Mas o Putin tem lá os seus motivos em relação à OTAN, então nós não queremos entrar nesse mérito. Mas o Putin, quando precisou defender, quando ele precisou chancelar a nossa soberania em relação à Amazônia, ele fez isso. Quando o mundo todo queria tomar a Amazônia, dizer a Amazônia é patrimônio nacional, o Putin disse a soberania do Brasil deve ser respeitada. Então nós precisamos de aliados, precisamos de parcerias econômicas. Nós não desejamos a morte de ninguém, não desejamos guerras, né? Mas nós precisamos de parcerias e boas parcerias econômicas. Essa situação da guerra, pincelando um pouco sobre isso, o Putin está há 15 anos avisando a OTAN, que é a Organização dos Países do Ocidente, de que eles não avancem em relação ao território russo, que eles não montem bombas nas divisas com a Rússia. Ele está há 15 anos falando sobre isso. E a OTAN tentando sempre expandir os seus domínios, tentando ir lá
montar bases militares na Ucrânia, e o Putin disse, olha, não é por agora não, agora chega, vocês estão vindo muito perto, eu avisei. Então eles têm, os motivos têm as duas versões da história, a gente tem que respeitar isso. Mas o presidente Bolsonaro foi sábio, foi lá, conversou com o Putin e as exportações para nós estão garantidas no momento, enquanto os navios puderem atracar nos portos lá. Daqui a pouco jogam uma bomba, explodem lá, não conseguem carregar mais nada, nem receber o nosso produto e nem eles mandarem para a gente. Por isso que nós temos que trabalhar para nós nos industrializarmos e sermos autossuficientes nesse sentido. Nós estamos acostumados a ser o Brasil colônia, né? A gente manda comida e eles mandam a mercadoria para nós industrializada. Isso é péssimo para a economia, porque por mais que o alimento seja importante para o mundo e o mundo seja altamente dependente do Brasil em relação aos alimentos, em cada 5 pratos consumidos no mundo é produzido no Brasil. Olha a dimensão disso. Imagina, cada 5 pratos de alimento consumido no mundo, é produzido no Brasil pela agricultura familiar, por pequenos e médios produtores. Então nós somos muito importantes nesse cenário. Mas também a gente não pode se contentar em só exportar matéria-prima, né? Nós temos que industrializar. A gente exporta comida que é relativamente barata, perto do produto industrializado, não é isso? E aí a gente compra deles o produto industrializado e a gente precisa muita comida, né, para pagar um pouco de produto industrializado que a gente compra, mas que é extremamente necessário para a nossa produção. Então o país é uma questão que tem que ser sim debatida, trazida à tona, e aproveitando esse momento agora que nós estamos atravessando por dificuldades. Eu queria trazer mais alguns dados aqui para vocês, se me permitirem. Aqui o seguinte. Então vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês a nossa dependência em relação a fertilizantes de países do mundo. Em primeiro lugar, a gente depende da Rússia, a gente importa 23% dos fertilizantes vindos da Rússia, 14% da China, 11% do Marrocos. Em quarto lugar está o Canadá com 9,8%, Estados Unidos com 5,6%, o Catar 4,6%, Belarus com 3,4%, Omã, Arábia Saudita, Argélia mais 10%, e depois os outros países vão vindo ali com 1%, 0,5%, até completar aí mais de 85% que a gente importa do mundo aí de fertilizantes, tá? Outro dado importante que eu queria trazer para vocês aqui, que é muito importante para quem não é também do agro e quem precisa saber. Nós temos 13% de reservas indígenas no território nacional. E vocês sabem quanto que nós temos de agricultura? Áreas com lavoura. Lembra, o meio ambiente está sempre lá crucificando o produtor rural, massacrando o produtor rural, destruidor do meio ambiente, não é isso? A grande mídia, os ambientalistas, estão sempre nessa toada, né? Mas nós temos 13% de reservas indígenas no Brasil. E sabe quanto que nós temos de lavouras, agricultura, plantação de soja, de milho, de feijão, de cana, de algodão e outros produtos, arroz? Apenas 7,6%. Vou escrever aqui bem grande aqui, ó, para vocês verem. Apenas 7,6% do nosso território é ocupado com lavoura. Então, isso serve de informação para todos que estão assistindo aqui. Quanto que o Brasil, do seu 100% de território, quanto que está com lavouras atualmente? Apenas 7,6%, menos de 8%. E vocês sabem quantos por cento que as cidades ocupam de território no país? Em torno de 9%, mais ou menos. Os centros urbanos, eles ocupam mais território do que as lavouras no país. Aí a pecuária, ela chega aí a um índice maior, de em torno de 20%, porque a pecuária é extensiva, são grandes campos de pastagem. Mas falando de lavoura, agricultura, plantação, segundo a NASA, 7,6% e segundo a Embrapa, 7,8%. Então você veja que o dado da NASA, ele é muito próximo, ele chancela o dado da Embrapa com uma diferença só de 0,2%. E nós temos 66% do território nacional com reservas naturais preservadas. Quem anda de avião, seja em voos locais
ou aviões maiores que percorrem por cima do território brasileiro, você enxerga, o que você mais enxerga é mato. Mato, 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 mato. Então assim, quando você anda nas rodovias, você vê lavouras. Por quê? Tende a haver um desenvolvimento perto das rodovias. Todo mundo precisa de estradas boas para escoar a produção. Então tende a ter um maior desenvolvimento perto das rodovias, próximo às estradas boas. Mas quando você vai num avião, que ele vai em linha reta, ele não está seguindo nenhuma rodovia, você enxerga muito mato, grandes extensões de mato. E os dados são esses: 66% de todas as nossas florestas preservadas desde o descobrimento do Brasil. Então é o país que mais tem reservas preservadas no mundo. Enquanto a Europa acabou com todas as suas matas ciliares, com as suas reservas, nós preservamos. A agricultura brasileira é aquela que mais preserva. O produtor rural, ele só abre aquilo que a severa lei permite. Ele só explora na sua propriedade aquilo que a lei autorizou que ele pudesse explorar. Então você veja que no cerrado é obrigatório deixar 20% de reserva. Se um produtor, ele tem essa fazenda aqui, certo? Dessa fazenda aqui, ele tem que deixar 20% de mata. 20% de mata nativa preservada, e a lei permite ele cultivar os outros 80%. Em outros biomas tem situações de 35% de reservas legais, e na Amazônia chega a 80%. Na Amazônia, o produtor, para cada 100 hectares que ele compra lá, vamos arredondar a conta aqui, ele tem que deixar 80 hectares de mata preservada, e ele só pode abrir 20, porque lá a lei é mais rigorosa. Mas resumindo, o produtor brasileiro é quem mais protege o meio ambiente no mundo. Quem aqui é ligado ao agro, filho de produtor, conhece algum produtor, já foi na fazenda de alguém, na chácara de alguém, você não vê lixo jogado em canto nenhum. Pode visitar todas as fazendas, a maior parte delas. Os produtores rurais são extremamente caprichosos em termos de devolver as suas embalagens de agroquímicos, não jogar lixo na propriedade, não poluir, não contaminar o meio ambiente e proteger o meio ambiente. Agora, quando a gente anda na cidade, a situação é essa? É totalmente diferente. Nós vemos lixo para todo lado. Difícil você andar numa cidade onde não tenha lixo jogado em terrenos baldios, lixo jogado na calçada, lixo jogado na rua. As crianças comem um chocolate, comem um picolé, os pais não ensinam, vai lá e joga na rua. Não consegue andar 10 passos segurando o lixo para levar até numa lixeira, para aquele lixo não parar numa boca de lobo, não parar dentro de um rio. Então isso acontece muito, e nós temos que conscientizar também as nossas crianças, a nossa população disso. Então as cidades, os grandes centros urbanos é que são os maiores poluidores do planeta. A concentração maior de pessoas está nas cidades. Voltando aqui para o homem do campo, é o que mais preserva. E relembrando, coloca aqui na tela para mim aqui, que a tela está virada aqui, eu tenho que virar a cabeça para ler também. Deixa eu ver aqui. Europa, que leva nossas riquezas, né? Então exatamente... deixa eu virar a tela aqui. Falta de punição, exatamente. Então assim, escreve para mim na tela aqui, quem estava prestando atenção, quantos por cento no Brasil que é ocupado com agricultura. E é um dado de 2016, tá? Então de lá para cá teve uma pequena mudança, mas eu estou pegando dados oficiais da NASA mesmo, Agência Espacial Americana aí, que batem com os dados da nossa Embrapa, Pesquisa Brasileira de Agropecuária. Empresa Brasileira de Agropecuária, de pesquisa. Põe para mim, quem vai escrever aqui nos comentários, quantos por cento, vocês estão prestando atenção, já fui professor, viu? Eu já dei aula, depois vou fazer uma prova aí com vocês e vai valer ponto. Quantos por cento do território brasileiro é ocupado com agricultura? Soja, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, trigo e arroz. Olha aí, o Alexander colocou aí 6,7, basicamente isso aí, é 7,6, viu, Alessandro? Foi bem em cima aí. 7,6, 7,8, dados da NASA e dados da Embrapa. Então, bem menos de 10% ocupado com lavoura. E vocês viram o tanto, é 6,7, viu, João Pedro? Vocês viram o tanto
7,6, perdão. Vocês viram o tanto que o produtor rural é massacrado nessa questão do meio ambiente? Vocês não concordam comigo que a grande mídia, que os ambientalistas exageram? Precisa. Responde aí para mim. Precisa esse drama todo para quem só está utilizando 7,6% do território nacional com lavouras? Precisa desse drama todo? Responde para mim. Vocês estão vendo que isso aí é uma ação realmente para impedir o nosso desenvolvimento? Nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo, de alimentos do mundo. Já disse aqui, para cada prato de comida produzido no mundo, servido no mundo, um é brasileiro. E por que eles querem frear e travar o agronegócio? Porque o agronegócio é o maior gerador de emprego, de renda, de dividendos, de receita para o PIB. E eles fazem de tudo para travar o Brasil com as ONGs, com os ambientalistas, muitas vezes através do Supremo Tribunal Federal, fazendo ações para barrar o agro de todo jeito. Porque eles não querem o Brasil com tamanha importância no cenário nacional. Eles temem o desenvolvimento do Brasil. Mas nós temos que defender essas pautas, nós temos que ter conhecimento. Não se defende aquilo que não se conhece. Por isso que eu estou trazendo informações aqui para todos vocês. Vamos relembrar. Brasil tem 13% de reserva indígena. Agricultura, 7,6%. Pecuária, em torno de 20%. Cidades ocupam 9% do território. E nós temos mais de 60% de reservas nativas preservadas desde o tempo do descobrimento da criação do mundo, né? Porque eu acho que de lá para cá não se fez muita coisa, onde essas matas são nativas ainda da época de Pedro Álvares Cabral, né? Então, assim, é importante esses dados para a gente poder debater, para a gente chegar numa Câmara Federal, numa roda de reunião, e quando tiver ali ambientalistas massacrando o produtor rural, o produtor brasileiro, quem gera emprego e renda, vocês poderem defender o nosso agro, valorizar o nosso agro, porque nós somos altamente dependentes. Então eu não vou me alongar muito nessa live, eu só queria trazer alguns dados rapidamente, e nós faremos outras lives também para falar a respeito disso, mas eu queria que vocês compartilhassem nas suas redes aí, porque eu tenho certeza que a grande maioria não tem essa informação, não tem esse conhecimento, e isso vai ajudar muito o nosso povo a defender o tão sofrido e massacrado produtor rural, que está lá no campo, que está lá na roça, muitas vezes sem condição, isolado, longe da família, sem estradas, né? Porque as estradas no estado de Goiás estão péssimas, estão acabadas para todo lado. Você sai da rodovia federal, a rodovia federal está boa. O ministro Tarcísio, o presidente Bolsonaro, cuidando bem ali das rodovias federais. Chegou nas rodovias estaduais, elas estão deterioradas, acabadas. Em muitos lugares não adianta nem mais fazer tapa-buraco. O tapa-buraco está pior do que os buracos. Ou faz um tapa-buraco, o buraco já abre imediatamente do lado, porque está condenada, a estrutura está condenada. E tem vários trechos, por exemplo, no Nordeste goiano aí, de Buritinópolis a Mambaí, né, tá totalmente acabado aí para Damianópolis, sítio da Abadia. Nós temos lá de Jaciara a São Domingos, a GO 110, que precisa ser feito, tá o pessoal atolando, quando é sol é poeira, quando é chuva é atoleiro. A 447 para Divinópolis a Campos Belos, que vai lá, é para começar, não começa, não faz, então as coisas não estão andando. De Alvorada para Flores, a GO 236, muito atoleiro em época de chuva, produtor isolado, ilhado. A GO 108 da BR 020 passando pelas Branquinhas indo para Mambaí, e assim, Colinas do Sul aqui, a GO 132 que liga Colinas do Sul a Niquelândia, no sudoeste de Goiás, no sudoeste, no sul de Goiás, muitas GOs também, situações difíceis, de muito buraco, intransitáveis, sem sinalização. Então o produtor está lá, ilhado, com estrada ruim, muitas vezes sofrendo condições climáticas desfavoráveis, mas não deixa de produzir. Só que ele precisa do apoio da sociedade. Então eu tenho esse papel, que também é ajudar a conscientizar aqueles que são leigos no assunto, a entenderem mais, para que eles possam também ajudar a defender, a levar informação. A sociedade é muito importante nesse papel. As rodovias federais, o ministro Tarcísio aí está fazendo um grande papel, tem a 163 lá, né, a Transamazônica, ficou décadas, vocês lembram? Passava no jornal aquela fila de caminhões atolados, levava 2, 3 dias para fazer 40 quilômetros, o ministro Tarcísio foi lá, asfaltou
com um dos menores orçamentos que a União já teve, terminou aquela obra, está fazendo outros, mantendo bem as rodovias federais. Mas volto a dizer, as estaduais estão em péssimas condições, e nós estamos aqui para cobrar também. Então compartilhe essa live, tá? Leva essa informação para sua família, para os seus amigos. Em breve nós vamos fazer outras lives aqui também, trazendo mais informações para a gente debater com vocês. Desculpa, eu não estou conseguindo ler muito aqui as mensagens. Obrigado, Oliveira, aqui, porque a tela está na horizontal, eu tenho que virar a cabeça para ler, viu, pessoal? Obrigado aí. Obrigado a cada um de vocês que participou. Como eu disse, eu não vou delongar muito. Deixa eu ver aqui se tem algum recado. Sim. Não vou delongar. Quero que vocês compartilhem. Peço isso. Leve essa informação. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Obrigado por participar dessa live. Eu tenho um grande carinho por todos vocês. Obrigado pelo apoio. Nós vamos continuar sempre defendendo Deus em primeiro lugar, nossas famílias e a nossa pátria. Contem nosso estado de Goiás. Contem sempre conosco, tá? Vamos juntos nessa luta. O Brasil é nosso. O Brasil é do nosso povo trabalhador. Um beijo grande, um grande abraço a todos vocês e até a próxima live aí, se Deus quiser.